Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Muito obrigado para todo mundo que está chegando. Eu estou atualizando aqui as notícias do Corinthians, já era para ter feito isso, me perdoem aí o atraso em algumas situações, porque realmente não consegui gravar nos últimos dias. Mas estou aqui para trazer a informação para você, né, de que você já deve saber, o Rubens Gomes, o diretor de futebol estatutário, está fora do Corinthians. Ele foi desligado pelo Augusto Melo, aquilo que a gente já tinha antecipado, já falava disso há umas 2 semanas. O próprio Augusto Melo, na saída do Nabi Abichedi, lá depois do jogo contra o Bragantino, meio que deu a entender isso, quando ele disse que mudaria tudo no futebol. Foi demovido da ideia por alguns dias para pensar, refletir, entendendo que isso poderia gerar algum desconforto maior ainda no aspecto político, porque, vocês sabem, né? A eleição no Corinthians, ela recém começou, mas ela já está pensando na próxima candidatura. E aí tem os grupos políticos de oposição, tem o André Sanches movimentando o tabuleiro por fora, sim, isso ainda existe, para, inclusive, construir um movimento para daqui 2 anos já tirar o Augusto e colocar um cara dele lá, mais uma vez, isso é natural, como outros grupos políticos também. E desligar o Rubens Gomes agora faz com que o Rubão se torne, talvez, um membro da oposição. O cara que ajudou ele na candidatura, mas pelo racha político, ele pode se aliar com outras figuras para voltar, inclusive, como candidato a presidente. Olhem como é a política e a política dos clubes. Enfim, o Augusto telefonou para o Rubão para desligá-lo. Efetivamente ele já não estava comparecendo por um quadro de dengue e também por uma punição do STJD. E agora está completamente fora do Corinthians. O Rubão cometeu algumas barberagens, né, no começo da gestão, aquela história de acabou a farra, né, que incomodou demais o Augusto Melo. O Augusto também estava falando, né, também estava dando entrevista, dizendo que ia construir patrocínios bilionários, que ia trazer o Gabigol, aquela coisa toda, mas essa frase do Rubão ela já entrou, né, para a história do futebol paulista, né, uma entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes. Eu estava ouvindo no carro os meus amigos lá, o João Paulo Capelanes, Ricardo Capriotti, de repente quando ele fala aquilo, sabe quando você sente assim, fala, mano, isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque ele deu um incentivo, né, aos rivais. Se o Corinthians vencesse tudo a partir de agora, beleza, ele estava salvo. Mas não era uma tendência, né? Começando uma reformulação. Então, no primeiro insucesso e os rivais com a tendência de ganharem títulos, era óbvio que isso ia acontecer. Ainda mais Palmeiras e Flamengo, né? Como é que você fala que acabou a farra do nada, assim? Chega pianinho, constrói primeiro. Não foi o que ele fez. E aí tomou muita pancada, não só externamente, mas internamente, conselheiros. Aí deu a briga com o Romeu Tuma Júnior, lá o presidente do conselho, que criou comissões para fiscalizar o futebol. O Rubão não gostou disso, e aí deu esse racho, o Augusto ficou no meio, desligou o Rubão. O Rubão não gostou do telefonema, porque digamos assim, ele entende que merecia um tratamento melhor. E aí na sua carta de despedida, caiu atirando, né? Disparando para todo lado. Diz o seguinte: a única explicação dada foi a pressão que ele diz sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube. Já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, aí tem um intermediário lá da patrocinadora Master, né? Permuta de colchões, aqui ele dá uma cutucada, né? Resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ser ou não deve ter agradado algumas pessoas. Pior, justamente no momento em que o nosso time consegue reagir e vencer 2 jogos seguidos e tudo mais, mas aí tudo bem, né? Isso acontece lá e cá. Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram em nossa última reunião que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas. Então ele diz que o Augusto estava com ele nessa, digamos assim, contrariedade com as comissões do Romeu Tuma Júnior. Enfim, na condição de presidente e responsável pelo que acontece no clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar. Rubão está fora, e como fica o departamento de futebol agora? Bom, o aspecto político ainda vai ser bem detalhado.
Na sequência, a gente vai ver movimentos do Rubão e dos grupos políticos que ele vai apoiar ou que apoiarão ele, provavelmente se mexendo para buscar alguma coisa no sentido de poder dentro do clube. Mas, afora isso, o Fabinho Soldado, que chegou com plenos poderes, inclusive engolindo o Rubão, definindo contratações, contratou o Antônio Oliveira, regularizou o Rodrigo Garro, contratou o Mateuzinho, que, enfim, o Rubão fez aquela barbeiragem de contratar, não contratando, deixando o moleque treinar, vazou para todo mundo e ele não tinha nada assinado, ele voltou para o Flamengo. Um mico danado, mas foi lá o Fabinho Soldado chegou, até porque veio do Flamengo. Não, peraí, empréstimo não, vamos resolver definitivo aqui, ó, me dá isso aqui, papapá, resolveu. O Fabinho Soldado começou a resolver todos os problemas que o Rubão tinha criado e que o Augusto não estava conseguindo resolver. E o Fernando Alba, que é um diretor adjunto, os dois vão tocar a pasta, não vai ter diretor estatutário definido por enquanto pelo Augusto, sabe por quê? Porque esse cara, provavelmente, se definido, viria de algum grupo político que já estaria de olho na candidatura. Então, o Augusto não vai dar essa moral para ninguém. Por enquanto, ele vai deixar esses dois tocando futebol, juntamente com ele, evidentemente, né, que se envolve muito nesse aspecto. Bom, vamos falar de dentro de campo? Gente, o Paulinho, falei para vocês aqui, que saiu ovacionado pela torcida, jogou quase 90 minutos, né? Jogou bem dentro das características que lhe cabe, não fez um jogo primoroso do que a gente conhece do Paulinho, acho que ele ainda tem potencial de crescimento, eu acho que ele é um cara que pode ajudar com a lesão do Maicon e o crescimento do Breno Bidon aí, em algum momento ele pode ser um segundo homem, ele pode entrar no segundo tempo, ele tem característica tanto para construir lá de trás como para pisar na área, ele é um cara que pode colaborar. Isso sem falar no vestiário, né? Mas isso eu nem estou colocando aqui, porque só por isso já dava para deixar o Paulinho até o final do ano, para poder mostrar para os jovens o que é jogar no Corinthians, para outros jogadores recém-chegados. É importante você ter esses caras no grupo. Ah, Chico, mas então tem que pagar R$1 milhão para um cara que não joga só para ser um motivador? Não. Inclusive ele já reduziu o salário nessa última renovação, que foi meio forçada por conta da lesão, questão de lei até ele se recuperar. Pois bem, essa próxima renovação, que deve acontecer até o final do ano, com gatilhos para ser renovada por mais uma temporada, provavelmente vai entrar num denominador comum. É claro que você não vai achatar ainda mais o salário do Paulinho, até porque ele está jogando. E ele tem uma história, e ele construiu isso, é mérito dele. Então é óbvio que um jogador assim, ele custa mais. Não dos tops do elenco, mas também você também não vai dar um pastel e um refrigerante para o cara, que é um cara importante. Então eu acho que, pelas informações é isso que está pegando. Agora, nesses 2 meses, o Paulinho quer ficar pelo menos até o final do ano, o Corinthians quer ficar com ele. O que rola é muitas vezes assim, uma pedida aqui, outra pedida ali, não, a gente quer para ficar isso, não sei o que. Ele tem interesse de clubes do Japão, Turquia, Arábia Saudita, ele tem mercado ainda. O Paulinho tem 35 anos, um cara que jogou no Barcelona, jogou no Tottenham na Inglaterra, seleção brasileira, um cara de muito nome lá fora, mesmo com a alta idade. E ainda joga muita bola, gente. Então, assim, a tendência de renovação do Paulinho, e eu acho que é só a questão de ver o molde, né? E eu sei que o torcedor se incomoda com isso. Não tem que pagar toda essa dinheirama pro cara, não sei o quê. Também, acho que você pode, digamos assim, entrar num acordo, vamos te pagar isso, vamos te pagar aquilo e tal, e o jogador obviamente vai buscar uma valorização daquilo que ele entende como ideal, e o clube vai entender se é o necessário. Agora, buscar lá fora, você vai gastar mais, e não vai ter um cara com a identificação como ele. Acho que pode buscar mais volantes, pode buscar um outro cara, mas eu particularmente não abriria mão de um cara como o Paulinho, pelo menos até o final do ano. É um ano de reconstrução, é um ano de reformulação, de muita gente nova chegando, de muitos jovens sendo aproveitados, e um cara desse do elenco, ele é fundamental para fazer a transição. O Cássio também. E o Cássio vai ser importante, mas o Cássio está numa transição até mais complicada. Então, tudo bem, que bom que tem o Cássio. O Fagner, acho que embora a gente critique muito o Fagner pelo comportamento dele dentro de campo, sei que ele é uma liderança positiva dentro do vestiário, pela história que ele tem no clube. Então, você ter essas figuras como Cássio, Fagner e Paulinho, eu acho que é fundamental. Jogo contra o Fortaleza, dificílimo. O Corinthians precisa vencer o segundo jogo seguido para dar uma respirada na tabela, depois da sequência ruim. É importante para continuar o trabalho depois das trocas que o Antônio fez no time, né?
a começar pelo gol. Então ele define o Carlos Miguel como titular e no último jogo, então, ele foi absolutamente fantástico e determinante. E aí você tem o Breno Bidon também se afirmando, o Wesley da mesma forma. O Yuri Alberto e o Igor Coronado chegaram a aquecer com bola no último treinamento da sexta-feira, mas eles seguem de fora. Então, o escopo do ataque vai seguir o mesmo, já que o Pedro Henrique ainda está machucado. O Romero como falso 9, que está bem apagado jogando nessa função, pelo menos nos últimos jogos, com o Wesley e o Gustavo Mosquito, que está ganhando uma sequência aí até pela lesão ou pelas lesões dos seus companheiros. O Pedro Raul fica como uma alternativa para segundo tempo. O Hugo talvez retome a condição na lateral, porque o Matheus Bidu deixou muito a desejar no último jogo. Da mesma forma o Mateuzinho, porque o Fagner deve ser o titular normalmente. E aí o Bidon também afirmado ali no meio, com a volta do Rodrigo Garro. Falamos do Paulinho, né? Paulinho deve voltar para o banco de reservas. O Garro reassume a condição de titular. Ele só cumpriu suspensão contra o América na Copa do Brasil, então ele retorna automaticamente. E aí você tem Ranieri, Bidon e Garro, que é o melhor meio-campo possível nesse momento. O Garro, o cara criativo, o Bidon, o cara que dá a dinâmica, e o Ranieri, aquele pitbull que corre o campo inteiro. E na defesa, o Gustavo Henrique volta a ficar à disposição. Claro que ele teve um quadro de dengue, então daqui a pouco ele demora um pouquinho para readquirir a forma física, mas eu acho que mesmo que ele estivesse 100%, ou mesmo quando estiver, ele seguirá no banco, porque o Kaká me parece ter assumido a condição de titular, não só pelos gols dos últimos jogos, pela segurança que ele dá e também por essa questão ofensiva, né, que hoje lhe garante uma vaga no time. Acredito que o Kaká, até pelas entrevistas, um cara que está parecendo bem à vontade, maduro, tá muito feliz de jogar no Corinthians. Eu acho que, cara, ele aproveitou a chance. É uma fatalidade, né? O Gustavo Henrique teve um quadro de dengue e teve que sair. Ele jogava até pelo nome, pela representatividade, né? O cara vem da Europa, depois de jogar aqui por Santos e Flamengo, bem, né? Um jogador jovem ainda, com grande potencial, você traz para ser titular. E o Kaká veio que meio que assim, estava emprestado para o Atlético Paranaense, por um time japonês, não, troca o empréstimo, traz para cá, não sei o que, não está sendo utilizado lá, beleza e tal. E chegou, cara, chegando. E aí, futebol é isso também, né? Então o Kaká hoje, para mim, ele é titular do Corinthians, assim como o Carlos Miguel, assim como o Breno Bidon, assim como o Wesley, e os demais, né? Vão construindo essa condição, mais uma oportunidade para a gente ver nesse jogo contra o Fortaleza. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? O Carlos Miguel provavelmente vai ter uma sequência e precisa, né? Porque eu sempre defendi que o Carlos Miguel merecesse mais chances. Até porque para a gente ter uma amostragem maior. Porque senão fica aquela história do, não, o Carlos Miguel, tem que botar o Carlos Miguel, o Cássio falha, bota o Carlos Miguel. Aí o Carlos Miguel jogar 1, 2 jogos, e daqui a pouco ele vai bem, e volta o Cássio, a gente sempre fica com aquela sensação, mas será que se o Carlos Miguel jogasse, sei lá, 15 jogos, ele não iria falhar? Ele iria bem na maioria deles? Vamos lá. Ele já nos mostrou que tem capacidade para isso. Então, deve ter uma sequência no gol do Corinthians. Vocês concordam? Vou falar o que eu apurei agora, informação do canal Café do Setorista, tá? Me falaram, deixa o like, que o Kaique tá pedindo muito, que os representantes do Kaique estão pedindo um valor que é meio fora do contexto. O que seria esse contexto? O jogador, tudo bem, fez o gol do título da Copinha, mas gol do título da Copinha, ele jogou bem a Copinha. O Bidon foi eleito o melhor jogador da Copinha. Gol do título da Copinha poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido um cruzamento do Bidon, um escanteio, e o Renato ou o chocar de cabeça. Poderia ter sido isso. Ele foi o herói, da Copinha, tá? Só que está pedindo um valor que o Corinthians considera bastante, um pouco fora da realidade para quem ainda não construiu uma história no clube. E o garoto está usando o fato do contrato estar perto de vencer para pressionar dessa seguinte forma: ou vocês pagam isso, ou eu vou embora. Porque o contrato dele vai até março, ele pode já assinar um pré-contrato em setembro. Quer dizer que o Corinthians tem, a gente está no começo de maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. O Corinthians tem 4 meses para correr atrás disso daí, para resolver essa parada, tá?
Isso é o que está acontecendo. Ele está pedindo um valor, tá, acima da realidade dele, não da realidade do clube, claro. Isso foi o que me passaram. Está emperrado porque ele está pedindo muito. Então eu vou falar o que eu apurei mais ainda, né? Porque assim, falaram que a matéria diz que está congelada, mas eu vou explicar por que está congelado. É isso que eu estou falando. O jornalismo é assim. Eu tô avançando na informação, tá? Eu estou explicando. Está emperrado porque ele está pedindo muito. A matéria não coloca isso. Eu estou falando. Isso é apuração minha. Põe na minha conta. Ele está pedindo muito. O Corinthians não aceita pagar o que ele está pedindo. Eu acho um absurdo. Para a realidade dele, Kaique. Tá? Para a realidade dele, Kaique. E agora vem mais apuração ainda. E eu vou descobrir o valor. Pode ter certeza que eu vou descobrir o valor. Eu vou passar o valor para vocês em breve. E agora vem mais ainda. Me falaram que esse menino é uma nhaca tremenda treinando. Não corresponde nos treinos, não treina bem. E falaram que desde que ele subiu ao profissional do Corinthians, e às vezes que ele esteve ali treinando, nunca fez um treino bom sequer. E me usaram esse termo aí que eu uso muito, que é um termo do futebol. Eu uso a manhaca. Manhaca é aquele cara, sabe, não quer trabalhar, tá devagar, entendeu? Porque dependendo da região do país, nhaca para mim, antes de eu entrar pro meio do futebol, era outra coisa, né? Era uma nhaca, aquelas, enfim. Agora não, nhaca pro meio do futebol é um cara que é uma nhaca, não treina, é devagar, não joga bola, entendeu? Então, o seu Kaique, eu vou falar uma coisa para você, seu Kaique. Você é um garoto ainda, tá? Pegue a sua malinha e procure outro clube, entendeu? Procure outro clube. O problema é que o Corinthians não está com muita moral para bater de frente com o garoto, porque os caras contrataram 30 jogadores para base. Pô, quem é Kaique na fila do pão? Fez o gol da copinha, beleza. Mas se não treina bem, não teve uma oportunidade com o Antônio Oliveira, só teve uma participação, alguns minutos com o Mano Menezes. Hein? É estrelinha. Caso Carlos Miguel, Corinthians quer renovar o contrato do Carlos Miguel, já falou com os representantes dele que a ideia é antecipar numa conversa, numa reunião, não deixar, né, para o final do ano ou para o início do ano que vem. Carlos Miguel tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025, tá? E se o Corinthians, por exemplo, iniciar 2025 com o Carlos Miguel, né, sem renovar o contrato do Carlos Miguel, vai chegar no meio do ano, e ele simplesmente vai poder assinar um pré-contrato com outro clube. Então o Corinthians, se deixar para o ano que vem, vai iniciar o ano pressionado em relação ao Carlos Miguel, tá? Porque vai ter até o meio do ano para renovar. Então tá certo o Corinthians já em se mexer, assim que tem que ser. Eu acho que o contrato do Carlos Miguel, eu vou falar o que eu penso, o que eu conheço, tenho experiência com isso, hein? Já são 20 anos nessa brincadeira. O Gustavo Henrique está no Corinthians, eu cobri o Santos quando ele deixou o Santos. O Santos deixou a mesma coisa. Foi renovar com o Gustavo o último ano de carreira, de contrato, desculpa. O Gustavo Henrique foi embora. O Santos não ganhou R$1 com o Gustavo Henrique. E foi revelado lá. O Bruno Mendes, a gente viu recentemente no Corinthians. Você deixa para renovar de última hora, já era, meu amigo. Você fica refém. O Corinthians está refém do Kaique aí, ó. Podia ter renovado antes da copinha. Entendeu? Podia ter renovado antes. Vem cá, filho, vai renovar? Não vai? Então não vai jogar a copinha. Queria ver se ia ser o destaque. Porque uma copinha a menos, uma a mais, ele ia fazer tanta falta assim. O que importa é o futuro, não é copinha. Tá? Então, em relação ao Carlos Miguel, minha opinião, o Corinthians tem que renovar com o Carlos Miguel já no meio do ano. Não estou fazendo campanha para o Carlos Miguel, nem sei quem é o agente dele, enfim, não quero saber, tenho raiva de quem sabe.
O que eu tô falando é que ele tem que renovar no meio do ano, porque se você deixar pro final do ano, acabou, amigo. Ele inicia 2025 com o Corinthians na mão, a mão dele é grande. Tá? Essa é a verdade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de sabedoria e parar de errar coisa que todo mundo erra ou coisa que já errou. Porque é um provérbio, né? A gente tem que aprender com os próprios erros. Chega de errar nesse sentido. Olha aí, na mão de um moleque chamado Kaique. Ou como é que fica? Já citei o caso do Gustavo Henrique, posso citar vários casos. O caso do Yuri Alberto, 2 jogadores que vieram parar no Corinthians. O Yuri Alberto, o Santos deixou para renovar no último ano de contrato, virou de refém do Yuri Alberto, ele deixou o Santos na mão, foi para o Internacional de Porto Alegre, o Santos não ganhou R$1. E o Inter vende o cara por uma grana pesada, acho que foi 15 milhões de euros, eu não lembro na época, ou 20 milhões. Olha o que o Santos perdeu. O Corinthians já cometeu o mesmo erro já. Então o Carlos Miguel é para renovar meio do ano, tá? Meio do ano. Se não renovar no meio do ano, vai virar refém do cara, hein? Tô avisando. Ah, Samir, o caráter do Carlos Miguel. Não tô discutindo o caráter de ninguém. O que eu tô falando aqui são negócios. Negócio é negócio, amigo. Entendeu? Negócio é negócio. Não tem essa. Não é? O Ricardinho era ídolo do Corinthians, o São Paulo quis pagar o dobro, ele foi embora. E tantos outros que a gente conhece na história do futebol. Negócio é negócio, amigo. Não dá para confiar, não. Tá? Ou vocês não concordam comigo em relação a isso? Hein? Mas não vai adiantar nada também não concordar comigo. É isso aí, fiel. Espero que de fato vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já vai esmagando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque a gente posta vídeos diariamente aqui pra você, fiel torcedor corintiano. Então, senta o dedo no like, esmaga o dedo no like. Lembrando que os créditos são do jornalista Chico Garcia, do jornalista Samir Carvalho. Eles que confirmaram essas notícias em referentes às inovações, né, do Carlos Miguel, enfim, e a saída do Rubão do Corinthians, beleza? Tava na hora já do Rubão sair, né, diante de tantas polêmicas aí. Na verdade já tava passando da hora, né? Essas especulações todo mundo sabia, não era novidade. Os principais canais aí de comunicação do último mundo já estava falando sobre, já estava mencionando sobre a saída de fato do Rubão. E eu acho que vai fazer bem pro Corinthians, né? Vai fazer bem pros jogadores, certo? Mas é assim, bola pra frente. O tempo não para. A gente vai. O Corinthians ontem, né, empatou em 0-0 com Fortaleza, que já tá me deixando bastante preocupado aí com esse início de campanha dos jogadores aí no Campeonato Brasileiro. Mas aí infelizmente não tem o que fazer, porque não tem jogador, a gente não tem reserva, não tem um lateral esquerdo de boa qualidade, não tem um ataque, precisa ser um ataque melhor, precisa ser jogadores melhores aí, principalmente para reserva, porque os jogadores eles cansam, no segundo tempo vai colocar quem, entendeu? Então é isso. Se você concorda aí com a gente, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!